Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um Compartilhando de Jesus. E antes de começar o tema de hoje, a mensagem de hoje, eu gostaria de falar com vocês para que vocês pudessem se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, porque isso vai nos ajudar bastante, amém? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito da recompensa da espera. Quero falar para você que há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor, há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Lucas 24, versículo 49, vai nos dizer o seguinte: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, isso aqui é o texto lá de Lucas, onde o Senhor derramaria o seu Espírito sobre os seus discípulos e dali começaria, o ministério deles, onde eles seriam revestidos do Espírito Santo. Eles iriam por todo o mundo, por toda a região, pregando o Evangelho. Então, eu quero trazer isso para os dias de hoje, para o tempo chamado hoje, onde temos uma geração que esperar é um grande problema. Temos vivido em uma geração imediatista, que querem tudo para agora, A nossa geração, ela não sabe esperar. Ela tem dificuldade quando o assunto é espera. Eu tenho um líder chamado Tiago, que ele fala que essa geração é a geração do fast food, que quer tudo para já, para agora, a comida pronta, a comida rápida. E eu concordo muito com ele a respeito disso. Nossa geração, ela está com uma dificuldade enorme quando o assunto é esperar. Espera um pouco, não consegue, não consegue. É uma geração muito acelerada, quer tudo para agora, tudo para já. E por não saber esperar, desperdiçam grandes coisas. Por não saber esperar, desperdiçam muitas bênçãos que vêm da parte do Senhor. Por não saber esperar, se frustram, se decepcionam, se cansam e se machucam fácil demais. Então, por não sabermos, ter um tempo de espera, um tempo de preparo, um tempo de ficar quieto, ficar no nosso canto, a gente quer acelerar os processos, quer tomar a frente, fazer do nosso jeito e acabamos nos frustrando, nos machucando, nos decepcionando. Então, vivemos em uma geração muito ansiosa. As pessoas não sabem esperar hoje em dia. Nós temos uma mente muito acelerada, Queremos passar como se diz o ditado, passar a carroça na frente dos bois. Queremos sempre dar o nosso jeito, fazer as coisas com o nosso entendimento, achando que vai dar certo, temos que fazer agora, tem que ser para já. Mas não tem que ser assim. Vivemos sempre trazendo a preocupação do amanhã para o agora, os problemas futuros para agora. Isso nos torna muito ansioso. E a Bíblia nos adverte quanto a isso. Filipenses 4, versículo 6, vai falar para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, ao contrário disso, devemos tornar conhecidas a Deus as nossas orações, os nossos pedidos. Devemos nos achegar ao Senhor e apresentar a Ele aquilo que tem mexido com a gente, aquilo que tem causado, desconforto, aquilo que tem acelerado a nossa mente, nosso coração. Então, no lugar de você viver ansioso, preocupado, agitado, pare um pouco e apresente todas essas causas ao Senhor. Senhor, meu coração tem estado ansioso por conta disso. Eu tenho tido, agitações. Eu ando preocupado por conta disso. Então, apresente os seus pedidos, as suas causas ao Senhor. Não fique ansioso pelo amanhã. Não permita que o seu coração ande sempre acelerado. Talvez você esteja enfrentando coisas que têm roubado a sua paz. Talvez você tenha enfrentado um problema que tem deixado você ansioso. E isso tem roubado a sua paz, tem tirado o seu sono, deixado você de fato preocupado. Mas a palavra nos orienta a levar tudo isso ao Senhor e apresentar a Ele. Você não vai resolver do seu jeito, na sua forma, na força do seu braço, no seu entendimento. Você não vai
Pelo contrário, você só vai adquirir para você problemas, preocupações, agitações, anseios e cansaço. Então, no lugar de tudo isso, apresente ao Senhor os seus pedidos, as suas orações, aquilo que tem roubado a sua paz. Entregue tudo ao Senhor, espere nele e você será recompensado. Quando a gente entrega nossas preocupações ao Senhor e espera nele, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7 fala sobre isso. Então, desacelere um pouco, saiba esperar, não tenha tanta pressa, saiba que tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Então, Jesus fala para os seus discípulos o seguinte, no texto que eu li logo no início: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos. Existe recompensa para eles. Então, os discípulos foram recompensados com o Espírito Santo e foram cheios do poder. Foram encorajados a pregar o Evangelho, a operar sinais, maravilhas, enfim. Eu quero destacar um deles, chamado Pedro. Pedro, aquele que negou a Jesus 3 vezes. Aquele que, após Jesus ser crucificado, ser morto, voltou às suas velhas práticas, voltou ao mar, voltou a pescar. Esse Pedro, ao permanecer, a ser revestido do poder do Espírito, ele começou a anunciar o Senhor, e o seu primeiro sermão foi cerca de 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus, se converteram ao cristianismo, ao Evangelho. Então, esse Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que voltou ao mar, ele também falou na sua morte que era para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer igual ao seu Senhor, de morrer igual a Jesus. Então, você consegue entender a importância de permanecer e esperar? Você consegue entender a importância de esperar no Senhor? Pedro foi revestido de poder, sabe, de autoridade, e até hoje ouvimos relatos e histórias a respeito de Pedro. Então, quem espera no Senhor tem recompensas. Sempre terá recompensas para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que permanecem no lugar da obediência, Lembrando do vídeo passado. Então, Salmos 40, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você consegue entender a importância de esperar no Senhor? Você consegue entender isso? Então, os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor têm as suas orações atendidas. Salmos 40, versículo 1. Os que esperam no Senhor têm seus passos firmados na rocha. Salmos 40, versículo 2. Os que esperam no Senhor são revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Os que esperam no Senhor têm recompensas, meu irmão. Abraão, ele creu contra a esperança e teve promessas de Deus cumpridas sobre sua vida. Abraão esperou contra a esperança, irmão. Ele era um cara já avançado em idade, a sua esposa também, mas ele esperou no Senhor e na promessa do Senhor, de que a partir dele, a partir de Isaac, o filho que ele lhe daria, seriam benditas todas as nações, ele seria pai de muitas nações, de numerosas, pessoas, multidões, enfim. Ele creu contra a esperança, permaneceu firme na espera, confiando no Senhor e obteve a sua promessa. Então, é preciso confiar no Senhor para poder esperar nele. É preciso confiar em Deus, nas suas promessas, na sua palavra. Salmos 125, versículo 1 fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, é preciso muita confiança para esperar no Senhor, irmão. E é isso que o Senhor quer trazer ao nosso entendimento, Se você confia em mim,
você espera. E as promessas que eu lhe fiz serão cumpridas. Se você confia em mim, você espera, então você é revestido do poder. Então, há sempre uma recompensa para os que obedecem ao Senhor, os que confiam nele e os que esperam. E esse versículo aqui, sabe, Salmo 125, versículo 1, ele fala um pouco também sobre firmeza e estabilidade. Assim como o Monte Sião é firme e não pode ser abalado, aqueles que depositam sua confiança em Deus desfrutam de uma segurança e estabilidade que não são abaladas pelas adversidades. Basicamente a gente está firmado no Senhor, crendo nas suas promessas, nas suas palavras, e as circunstâncias adversas, os problemas de fora, não nos roubar a paz, não nos tirar desse lugar de estabilidade, de firmeza no Senhor. As preocupações, os medos, as ansiedades, as dúvidas, ela não roubar de nós esse lugar, não tirar a gente desse lugar de espera, de confiança no Senhor. E ela fala também sobre permanência, né? A confiança em Deus proporciona uma permanência duradoura e uma solidez que não se desgasta com o tempo. Um contraste com a instabilidade do mundo. Sabe, a gente permanece no Senhor. Mesmo com problemas adversos, circunstâncias adversas, a gente permanece. A gente não é aqueles que ficam se transicionando porque não sabe esperar. É como se a gente vai para um restaurante, faz um pedido e o pedido demora, e a gente, no final da noite, fala que não volta mais ali porque demorou demais. E a gente procura outro. E assim a gente vai. Esse aqui demorou, não vou mais nesse, vou para esse. E a gente fica nessa transição. Mas os que esperam no Senhor, ele tem raízes firmadas, ele tem os seus pés firmados sobre a rocha, eles permanecem. E as adversidades contrárias não podem lhe roubar desse lugar. Então, é sobre isso, né, que eu quero falar com vocês, sobre confiar no Senhor, obedecer e permanecer. Porque os que esperam no Senhor têm sempre uma recompensa. O Senhor deseja que você confie nele a ponto de você perceber, a ponto de você permanecer esperando no seu lugar. Repito, o Senhor deseja que você confie nele a ponto de você permanecer esperando no seu lugar, pois os que esperam no Senhor têm recompensas, irmão. Jó, mesmo desesperado, Jó confiou em Deus. Ele permaneceu fiel, mesmo perdendo tudo. Deus honrou sua perseverança, restaurando ele abundantemente. Então, Jó, sabe, ele foi tocado, ele foi ferido, seus filhos foram mortos, né? Perdeu seus bens, mas apesar de tudo isso, ele permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu confiando no Senhor, não abandonou o seu Deus por conta disso, e ele teve tudo restaurado abundantemente. Josué demonstrou que uma fé sólida pode superar as adversidades mais difíceis, irmão. Josué teve resiliência para se manter íntegro no meio da idolatria. Sua determinação em seguir os caminhos de Deus influenciou para o povo voltar ao Senhor. Josué foi fiel ao Senhor, mesmo cercado de idolatria. O povo na caminhada no deserto, a rumo à terra prometida, né? Queria idolatrar um Deus, queria criar um Deus para si, enfim. Diante desse cenário, Josué permaneceu fiel ao seu Deus e teve recompensas. Então, a espera, ela vai além de permanecer parado em um lugar. Esperar no Senhor não é ficar engessado em um lugar, é se mover confiando nele, na dependência dele. É não permitir que os problemas e a adversidade roubem os seus olhos do Senhor. Não é que eu vou ficar trancado em casa, não vou fazer mais nada, vou ficar só aqui esperando no Senhor. Não, irmão. É eu me mover confiante no Senhor. É eu me mover na confiança no Senhor, crendo que só Ele pode fazer. É confiar nele a ponto de me mover, sabe, com os olhos sempre voltados para Ele. É confiar de fato no Senhor, sabe? Então, não é só sobre ficar estagnado num lugar, ficar parado e a vida parou ali. Não, irmão. É eu me mover crendo e confiando no Senhor, de que se Ele mandou eu ficar em Jerusalém e esperar ser revestido do poder, eu vou ficar e serei revestido, serei obediente ao Senhor. Então, é sobre isso, né, que eu queria falar com vocês na mensagem de hoje.
é sobre esperar no Senhor e confiar nele, mesmo passando por desertos, humilhações, ser caluniado, ser vendido. É esperar no Senhor, é confiar no Senhor, né? Então, Noé esperou diversos dias, meses, até que a arca ficasse pronta e a chuva caísse. Abraão esperou por anos até Isaac. Moisés esperou no Senhor, Josué, Jó, enfim, espere no Senhor, porque você será recompensado. Espere no Senhor, confie nele. Se ele te mandou ficar em Jerusalém até ser revestido, fique e espere, porque há recompensas para os que esperam no Senhor. Amém? Então, seja obediente, seja fiel ao Senhor, em meio a muitas adversidades, problemas, sabe, incertezas, dúvidas, ataques. Permaneça confiando no Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça íntegro ao Senhor, se permaneça no lugar da obediência, porque os que permanecem no Senhor, os que esperam no Senhor, são recompensados. Então é isso, meus amados irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Espero vocês na próxima semana para mais um vídeo, para mais um compartilhando sobre Jesus. Então segue a gente, se inscreve no canal, dá o seu like, curte, comenta, compartilha, envia para quantas pessoas você quiser, porque se esse vídeo chegou até você, ele pode chegar até outras pessoas e edificar também outras pessoas, porque o nosso intuito é compartilhar sobre Jesus. Então que Deus te abençoe, até mais, shalom, shalom, shalom.